Olá, meu nome é Pablo Vilaça, eu sou crítico de cinema e fundador do site Cinema em Cena, e esse é mais um vídeo da série Cenas em Detalhes. Lembrando que os vídeos da série Cenas em Detalhes têm sido possíveis graças ao apoio da Casa do Saber, porque são vídeos que exigem um trabalho maior. Eu vou falar sobre a Casa do Saber daqui a pouco. Bom, o filme que a gente vai abordar hoje é um filme brasileiro. É um filme relativamente recente, é um filme de 2017, e eu vi esse filme pela primeira vez no Festival de Berlim, e me impactou muito. Eu achei o filme assim, maravilhoso. Eu escrevi sobre ele de uma maneira empolgada, emocionada na época, por vários motivos. Primeiro, pelo filme em si, que realmente ele merece, tanto merece apreciação e análise, que nós vamos gravar um vídeo aqui, falar sobre ele, dedicar um vídeo só a ele. E segundo, porque a diretora, que é uma diretora chamada Júlia Murat, filha de outra grande diretora, que é a Lúcia Murat, ela havia feito algum tempo antes um filme chamado Histórias que Só Existem Quando Lembradas. E foi o primeiro filme dela, o primeiro longa, se eu não me engano. E é um filme que eu tinha amado profundamente. E na época, acho que eu assisti na Mostra de São Paulo, Festival do Rio, e na época eu até tinha dito assim, tomara que esse talento imenso que a gente descobriu agora se comprove, né, se confirme nos próximos filmes. E aí quando eu vi o filme seguinte, que era esse Pendular, que nós vamos falar hoje sobre o Pendular, eu vi que realmente assim, eu não havia me enganado. A Júlia Murat realmente é um talento imenso. O Pendular é um filme que ele tem como propósito, é engraçado isso, muitos filmes eles buscam investigar ou buscam retratar artistas, sejam cinebiografias ou sejam artistas inventados, mas o artista. E muitas vezes parece que o objetivo do filme também é falar sobre o processo de criação artística, mas poucos filmes fazem isso. Normalmente a maior parte dos filmes vai mostrar o artista com seus problemas pessoais, os seus demônios pessoais, os problemas de relacionamento, as suas dores, a depressão, o problema com drogas, a perda de pessoas ao seu redor, e aí surge magicamente de alguma maneira a arte como consequência disso. Como se fosse mágico, eu sofri e pronto, olha o que eu produzi. E não mostra o processo de criação. Como se dá esse processo de criar algo do nada. Mesmo que tenha uma inspiração baseada na sua própria vida, numa dor que existiu, a obra em si ela veio da onde? Como é que surge? E outra coisa que... Então, quer dizer, primeiro, o Pendular faz isso. Ele se preocupa em retratar o processo de criação artística. E segundo, que é sobre um casal. E os dois são artistas. Então não só fala sobre o processo de criação artística, mas sobre o embate, a colaboração, a competição, de certa maneira, entre dois artistas que têm uma relação. Alguns filmes também já se dedicaram a isso. New York, do Scorsese, que eu acho que é um filme subestimadíssimo no curso sobre o Scorsese. Né? Cada filme tem uma aula. Acho que a aula sobre o New York tem cerca de uma hora, eu falando exclusivamente sobre New York, defendendo porque eu acho que é um filme tão lindo. E ele retrata bem esse embate entre dois artistas, as várias versões de Nasce uma Estrela. E o Pendular, de novo, faz isso de uma maneira muito bonita, muito madura, ao retratar esses dois artistas que moram juntos. Aliás, o próprio filme nasceu de uma colaboração entre dois artistas. A Júlia Murat, que é a diretora e co-roteirista, e o outro roteirista é o Matias Mariani, que é com quem ela estava começando um relacionamento na época em que eles começaram a fazer o roteiro do filme. Então, de certa maneira, o próprio processo de fazer o filme, eu não posso avaliar até que ponto os elementos da relação dos dois foi refletido no roteiro, mas é uma similaridade entre eles. O filme, ele se passa praticamente todo dentro de um galpão, uma espécie de galpão, uma fábrica abandonada, e que eles limpam e abrem aquele espaço, que é um espaço que realmente é um galpão, e eles passam a morar ali também. Então é o espaço de criação e é o espaço em que eles moram. E o filme se concentra dentro do galpão. A gente só vai ver, por exemplo, o lado de fora do galpão no último plano do filme. Planos fora do galpão são muito raros. Isso cria, obviamente, um aspecto meio claustrofóbico, ou muito claustrofóbico no filme, porque a gente percebe como aqueles personagens estão o tempo inteiro preocupados, obcecados, não sei se é a palavra, de certa maneira sim, mas ocupados
pelo processo de criação e, claro, com a relação que surge, enfim, os confrontos que vão surgindo durante a relação. E uma das decisões que eles tomam logo de início, quando eles se mudam para o galpão, é colocar uma divisão, uma fita divisória no chão para se estabelecer qual que é o espaço dela e qual é o espaço dele, para que cada um tenha o seu espaço para criar. Ele é escultor, ela é dançarina. Está no processo de criar um novo espetáculo. E ele, as peças da sua nova exposição. A abordagem da Júlia Murat e da diretora de fotografia do filme, a Soledad Rodrigues, é uma estratégia narrativa de criar uma intimidade muito grande entre o espectador e os personagens. A câmera está sempre muito próxima dos personagens, seja através de primeiríssimos planos, ou, no máximo, digamos assim, planos médios. Quando ela pega um plano conjunto, um plano um pouco mais aberto, normalmente é para retratar alguma performance, principalmente da personagem principal, que é vivida pela Raquel Carro. E a personagem principal é a Raquel Carro e o companheiro dela, o escultor, é vivido pelo Rodrigo Bolzan. Mas normalmente a câmera é muito próxima, mas próximas mesmo, assim, do ponto de parecer, de investigar o corpo dos personagens, as pintas nas costas, pequenas irregularidades, dobras. É um filme que cria uma intimidade muito grande com os personagens. Porque é isso, é como se a gente não só está investigando aqueles personagens, mas o que os move. Né? E o que os move não só como indivíduos na relação, mas artisticamente. E é claro que dentro disso, o sexo é muito importante. Eu tive essa discussão em um dos Cenas em Detalhes anteriores, um dos vídeos anteriores no canal, ou até alguns, sobre essa discussão do sexo, da maneira como o sexo é retratado no cinema. E se é necessário. De novo, eu já falei isso algumas vezes, é uma discussão que eu acho absurda, tolíssima, infantil, juvenil, que não se deve retratar sexo no cinema, porque, enfim, aqui nós estamos... E aí uma das preocupações é que esteja sempre objetificando a mulher. E eu falei isso, de novo, não vou lembrar em qual vídeo, mas é claro que há diretores que o objetivo é simplesmente ver a atriz nua. Isso existe, é óbvio que existe. Mas há também muitos e muitos e muitos casos em que a nudez ou as cenas de sexo são fundamentais na narrativa. Aqui, por exemplo, nós temos um filme que é dirigido por uma mulher, coescrito por uma mulher, produzido, aliás, por uma mulher. Boa parte da equipe é formada por mulheres, mas eu vou falar disso daqui a pouco. E as cenas de sexo, elas têm um papel que são muito importantes, e elas são... Eu não digo que elas sejam hardcore, ou sejam explícitas, mas eu acho que talvez o mais próximo que pode se aproximar de cenas de retratar o sexo sem ser explícito. Inclusive até gerou uma controvérsia na época. O filme recebeu censura de 18 anos, que é outra discussão, enfim, que eu acho que é importante. Aliás, nem sei se é importante se ter, porque é uma discussão que já foi vencida pelos conservadores, mas eu acho sempre muito curioso isso, porque as cenas de sexo, como eu falei, que são bem... A nudez é retratada de uma maneira muito franca, e os movimentos durante o sexo, e isso levou à censura de 18 anos, e o fato também de aparecer pênis, que é uma coisa que também não pode aparecer. Mas é engraçado, porque se o filme não tivesse cena de sexo nenhum, e em algum momento do filme o cara desse um tiro na cabeça dela e a gente visse o sangue jorrando e tal, o filme não receberia censura de 18 anos. Ele seria no máximo 14 ou 16. Mas você mostra um pênis ou mostra um casal nu fazendo sexo, é 18. É algo para mim que é absolutamente incompreensível. É incompreensível. É uma comprovação nossa do nosso moralismo, da nossa imaturidade como espécie, como sociedade. Porque sexo é uma coisa que é natural, absurdamente natural, né? É o que é importante para a continuidade da espécie, e não só para isso, a obtenção do prazer e oferecer prazer para o outro. É algo que todo mundo sabe, todo mundo conhece, o corpo humano, mas isso é tabu, não pode mostrar. Enquanto um ato de violência gráfico, que é a destruição de uma outra pessoa, não é tão grave assim. Um negócio, para mim, é inconcebível. E as cenas de sexo, como eu falei, sexo no filme, elas são importantes porque elas são uma espécie de uma extensão das sequências de dança. O filme também tem sequências de dança. É uma extensão das sequências de dança na forma como retrata a interação entre os personagens, a dinâmica dos personagens, entre embate, a maneira como, em alguns momentos, embate entre eles, ou como retrata os sentimentos, usando o sexo, inclusive para retratar a dinâmica do relacionamento.
né? Por exemplo, a primeira vez que a gente vê que eles transam no filme, logo depois a gente vê um plano próximo do rosto do escultor e o sol por trás gerando um flare bonito, quer dizer, uma visão romântica. A fotografia romantiza aquele momento, que vai se perder depois, né? Eles vão transar no escuro, sem olhar um para o outro, e mais tarde uma inversão até na posição deles, que eles costumam adotar na cama, uma inversão entre eles, porque mostra justamente, retrata o sexo, a dinâmica que se estabelece entre eles e como vai havendo essa inversão. E nesse sentido é muito bacana, porque, como eu falei, é uma extensão do que a dança também vai representar, e eu vou falar sobre a dança daqui a pouco. E o prazer que eles extraem do corpo um do outro. Se na dança é um prazer estético, né, no sexo é um prazer sensorial, mas a similaridade entre os dois é muito clara. Deixa eu só interromper um pouquinho essa discussão sobre Pendular, esse filme lindo da Julia Morat, só para ressaltar uma coisa que eu acho que é muito importante. Por mais vezes que eu ressalte, eu sinto que eu tenho que ressaltar ainda mais, que é a importância do apoio da Casa do Saber para a realização desses vídeos da série Cenas em Detalhes, que são vídeos que exigem uma preparação, um cuidado imenso. E para fazer esses vídeos com a frequência com que nós temos feito, o apoio da Casa do Saber é fundamental. Tanto que, se vocês forem ver antes da gente ter o apoio da Casa do Saber, os vídeos da série Cenas em Detalhes, eles entravam a cada 2, 3 anos. E agora a gente está produzindo 2 por mês. E uma outra coisa que eu acho muito bacana desse apoio é que eu tenho orgulho realmente de ter o apoio da Casa do Saber. Porque, para vocês terem uma ideia, qualquer tema que a gente vai discutir aqui no Cenas em Detalhes, se eu for buscar um curso na plataforma da Casa do Saber relacionado ao tema da discussão, eu encontro. No caso do Pendular, eu quero recomendar 2 cursos em específico. Um faz parte da série Jornada da Filosofia e é o curso O que é Beleza, do Eduardo Wolff. E um outro curso é Arte Contemporânea, do Agnaldo Farias. E uma outra coisa bacana é que você, se inscrevendo na plataforma da Casa do Saber, você tem acesso ao catálogo inteiro. Você não precisa se inscrever em cursos específicos. Se inscreveu, você acessa o catálogo inteiro, que é um catálogo, como eu falei, que é sensacional e que vai aumentar em breve, porque eu também estou produzindo cursos que em breve vão entrar na plataforma da Casa do Saber. E usando o cupom Cenas em Detalhes, você ainda ganha 10% de desconto na inscrição na plataforma. Corra! Como eu falei, uma outra questão importante no filme é o fato de que ele retrata, justamente através da dinâmica do casal, a maneira como, enfim, a posição do homem e da mulher dentro da sociedade, os papéis que se espera de cada um, a dinâmica até de abuso que pode surgir. O filme não é sobre isso. Primeiro, só deixar claro, o filme não é sobre isso. O filme não é ostensivamente político. É um filme, como eu falei, sobre o processo de criação artística e sobre a dinâmica de um casal. Mas, eu também já falei isso várias vezes, toda arte é política por natureza. Faz parte do contexto em que ela está inserida, da sociedade em que ela está inserida, acabar refletindo questões políticas. E há o fato também, que é muito importante, de que os chefes de departamento todos do filme, da maioria dos departamentos, são mulheres. Né? O filme, ele, como eu falei, é dirigido e co-escrito por uma mulher, ele é produzido por uma mulher, a diretora de fotografia, a direção de arte, enfim, você tem mulheres comandando os departamentos. Isso acaba, obviamente, se refletindo na maneira como o filme vai retratar essa dinâmica. E isso é muito importante, porque, por exemplo, há um certo momento em que eles acabam, enfim, de transar, ou estão começando, agora me deu um branco, ou estão no meio, enfim, está lá no processo. E aí ele diz pra ela, e ele diz, é muito engraçado, os personagens não têm nome, tá, gente? Ele, ela, talvez o nome dela seja Alice, porque o filme é dividido em partes, e a primeira parte chama Chegada de Alice. Mas é a única referência que a gente tem a um nome feminino. Então, talvez, não sei, se é uma coisa simbólica, Alice e tal, ou se é o nome dela. Mas eles não têm nome. O escultor é a dançarina. E aí, de uma maneira romântica, né, ele acha que ele está dizendo uma coisa, obviamente, lindíssima para ela. Ele fala com ela, eu quero te dar um filho. E é um negócio assim, primeiro que é de um egocentrismo absurdo, né? Eu quero te dar um filho. Segundo, que é uma coisa até meio descompromissada, né? Não é, vamos ter um filho, né? Não, eu vou te dar um filho. Quase que meio que você esteja lavando a mão depois, assim, mas não vou cuidar, eu estou te dando, é um presente, né? Eu estou te presenteando com a minha semente, né? Enfim. E ela, obviamente, ela reage àquilo com
Enfim, a gente percebe a expressão, e os atores, de novo, a Raquel Carrà, o Rodrigo Bozan, dois grandes atores. E ela, obviamente, a mudança dela, que era de prazer até então, já se converte em expressão de seriedade, de até um pouco de ressentimento, né? E ela diz que ela não quer, e obviamente o ego dele fica ferido, né? Não vai ser a primeira vez e nem a última que o ego dele fica ferido durante o filme. Eu também vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas é como você se recusa a receber a minha semente, como você se recusa a desenvolver o meu filho dentro do seu útero, né? A gente percebe que para ele é uma questão assim. Então isso é política, né? Política no sentido de isso reflete o relacionamento, a posição entre homens e mulheres, o que esperar de um, o que esperar de outro, a dinâmica entre gêneros. Está ali. Isso é algo político por natureza, embora não seja o propósito do filme, né? Tem um momento, logo depois nesse momento, em que ele fica com raiva e aí ele pega no braço dela e eles fazem um plano detalhe dele segurando o braço, que é um momento de violência. Ele não pega o braço dela, machucar, bater e tal, mas só o ato, a maneira como ele pega o braço, é um momento de violência. De novo, é político, né? Quer dizer, ele se sente ofendido, o ego ferido, e o impulso imediato é de segurá-la, né, de invadir o espaço dela, enfim. E, aliás, que invadir o espaço é outra coisa que é recorrente no filme. Porque a divisão de espaço, como eu falei, logo que eles chegam, né, no galpão, se mudam, eles colocam uma fita, e assim que eles colocam a fita dividindo o espaço dele e o espaço dela, ele faz uma brincadeira, tem uma bola no chão, ele chuta a bola pro lado dela. Quer dizer, já começa ali meio com uma brincadeira invadindo o espaço dela. Mas mais tarde não é uma brincadeira. Ele realmente ele fala com ela, fala, eu não tenho espaço para minhas esculturas, eu preciso um pouco do seu espaço. E é engraçado porque não é só ele, tem um momento que um outro personagem que é amigo deles também fica espantado, mas você faz escultura, ela só dança, ela não está dançando aqui com o corpo de baile inteiro, ela precisa desse espaço. Quer dizer, a necessidade de espaço dela não é reconhecida por ninguém, pelo menos por ninguém não, pelos personagens masculinos, né? De novo, é político. É sobre o processo criativo, é sobre a interação do casal, mas é também sobre essa dinâmica. E sobre essa dificuldade da mulher de ter as suas necessidades, o seu espaço reconhecido. E ela cede. Ela cede por uma questão de amor. Mas claro, ela cede, mas ela faz, como se fosse um tratado, ela coloca um tratado territorial, de cessão territorial, tempo 3 meses, a gente vai renegociar depois, né, uma coisa meio que de brincadeira entre casal, mas pelo menos ela delimita um espaço de tempo, mas cede para ele essa... E aí a gente percebe não só o fato dessa prioridade, né, ele achando que ela deve ceder o espaço para ele, mas de novo, a dinâmica entre dois artistas, né, que há uma disputa ali, embora eles trabalhem em áreas completamente diferentes, e de novo a falta de respeito. Há um momento, por exemplo, em que sai uma crítica a uma performance dela, e ele fala, não, eu vou ler para você. Ela fala, não quero ouvir hoje não, lê amanhã, hoje eu não quero ouvir. E ele lê. E é uma crítica, inclusive, negativa, porque se ainda fosse positivo, a gente fala, não, ele está querendo agradá-la, quer fazer bem a ela, porque não, a crítica tem aspectos negativos. E ela fica, obviamente, irritada, porque não só ele desrespeita o pedido dela, mas ele sabe que vai feri-la. E ele faz isso por quê? Porque um pouco antes, um amigo deles, que é crítico de arte, ele tinha mostrado algumas obras e o cara não tinha gostado muito. Então ele desconta a frustração dele por ter recebido críticas nela. É algo que é de uma dinâmica de casal, mas também algo que é de uma dinâmica entre dois artistas que dividem o espaço. Eu não fui reconhecido como artista, mas você também não, veja só. Então o filme é muito fascinante por isso, né? Para a gente perceber como essas fronteiras entre o sentimento pessoal e a competição profissional, essa fronteira acaba sendo embaçada entre os dois. E esse desrespeito, essa invasão ao espaço do outro, o filme... Uma das coisas que eu acho lindas no Pendular, e também no filme anterior da Júlia Moraes, Histórias que Só Existem Quando Lembradas, até inclusive eu fiquei na dúvida quando eu estava escolhendo sobre qual filme eu faria os Cenas em Detalhes, e aí me veio à mente a Júlia Moraes, e eu fiquei muito na dúvida entre qual dos filmes fazer um Cenas em Detalhes. O Histórias que Só Existem Quando Lembradas, eu poderia também perfeitamente dedicar um vídeo só a ele, talvez dedique no futuro, mas enfim. Mas o que me encanta nesses filmes é a maneira delicada e inteligente, sutil e ao mesmo tempo complexa em que ela usa elementos narrativos como símbolo dos personagens ou como metáforas. Por exemplo, tem um momento que eles estão tomando banho e ele fala para ela que desde criança ele tem uma brincadeira que ele inventou, que é o vidro embaçado do box chuveiro, ele coloca 3 dedos e o objetivo do jogo é ele conseguir fazer 3 círculos
ao mesmo tempo, com os 3 dedos, mas os círculos não podem encostar uns nos outros. E ele nunca consegue. Ele nunca consegue. Os círculos, eles sempre passam um em cima do outro. Isso é muito interessante, porque isso reflete a incapacidade aparente dele de respeitar o limite dela em vários momentos. Ela consegue, mais tarde ela mostra, inclusive, para ele como é que ela consegue fazer. Ele fica até... Ele pô, não é possível. Ele usa outra expressão. Mas ele... porque ela consegue e ele não. Então, isso, de certa maneira, é muito simbólico de como eles se comportam diante do limite do outro. Uma outra coisa, por exemplo, que não é algo que acontece durante o filme, mas que você para perceber, tem um significado muito importante, é que em vários momentos do filme a gente vê o escultor jogando algum game pela internet e a gente não vê outra pessoa, a gente só ouve a voz, parece que é um adolescente com quem ele está sempre jogando, e ele joga alguns jogos diferentes. E por que isso é interessante de um ponto de vista até simbólico? Porque, primeiro, é um momento de escape. Como eu falei, a gente fica o tempo todo dentro do galpão. Um dos raros momentos ao longo do filme que a gente sai do galpão é quando a gente vê a tela do game, ele está conversando com esse menino que, sei lá, onde ele mora, quem é aquele menino. Então é o momento dele de fugir dali, de escapar dali. Mas, ao mesmo tempo, à medida que eles vão mudando os jogos e o menino vai explicando para ele a lógica de cada um dos jogos, a gente percebe de novo que existe ali um reflexo da maneira como se estabelece o relacionamento. Porque alguns dos games que eles jogam são colaborativos. Eles estão com 2 personagens e os personagens têm que agir juntos para cumprir um objetivo. Outros são de confronto. Em um outro momento, por exemplo, é um jogo só de um. Então ele está jogando e o outro menino fica só, o que está ouvindo, fica só instruindo ou comentando, mas não está jogando. Então essa individualidade. Então isso é muito bacana, porque o jogo, aparentemente, você pode ver o filme e você achar, não, ele está jogando. Mas o jogo nos diz muito sobre a maneira dele, combativo, colaboração individual, e o filme faz muito isso, e eu acho isso, enfim, uma maneira indireta de levar o espectador a perceber elementos complexos e sutis sobre a personalidade dos personagens, a maneira como eles se posicionam diante do mundo e do outro, que eu acho muito, enfim, é muito bonito, é muito rico. E claro que dentro desse simbolismo estão as danças. Porque ao longo do filme ela vai criando uma performance, uma coreografia. E, inclusive, a própria Julia Murat, na época, ela disse que ela se inspirou no conceito da dança da protagonista, ela se inspirou numa performance da Marina Abramovic e do companheiro dela na época, também era artista e era companheiro dela, o Lai, que é uma performance chamada The Other, Rest Energy. O outro e a energia da imobilidade, digamos assim. Porque era uma performance, é um conceito muito, muito bonito e que a gente vai ver que é refletido no filme, em que a Marina Abramovic, ela pegava, o companheiro dela, o Lai, ele segurava um arco e uma flecha, e ele puxava a flecha e ela, na verdade, segurava o arco. Ela está de frente para ele, ela segurava o arco, se inclinava para trás, ele segurando a flecha, se inclinava para trás. E se a flecha escapasse, acertava o coração dela. E a performance era isso, é mostrar como se os dois, a inclinação dos dois gerava um equilíbrio, que era um equilíbrio que a salvava, por exemplo. É um conceito muito bonito, muito corajoso, muito bonito. E a gente vê isso no filme a partir do momento que ela cria uma performance, que é uma performance, e de novo, como eu falei, uma coisa que eu acho muito, muito linda no Pendular é ilustrar a concepção artística, ilustrar o processo de criação. É um plano lindíssimo, ela tá na cozinha, sentada numa cadeira, lendo, e com o pé na cadeira diante. E fazendo aquela coisa que todo mundo faz, empurrando a cadeira que ela está para trás, equilibrando, e de repente ela percebe esse jogo, que ela está empurrando a cadeira dela para trás, mas a outra cadeira ela pode empurrar, e se ela empurrar aquela cadeira e empurrar essa, como é que ela consegue? E ela larga o livro e começa a explorar o equilíbrio e o jogo de equilíbrio entre esses dois objetos e o corpo dela. E daí nasce o conceito da performance, que é justamente, e inclusive é uma cena muito bacana, porque ela gera uma tensão. Aquela tensão assim, nossa, a cadeira vai cair, ela vai cair. E é bonito que é uma tensão que é essencial, é o centro do número em si, da arte em si, da coreografia em si, da performance em si, né? Essa tensão entre o equilíbrio que pode se desfazer a qualquer momento. E a partir daí ela cria uma coreografia com um outro companheiro dançarino, que é vivido pelo Neto Machado,
e que eles vão explorando isso com o corpo um do outro. Se dando as mãos, ou se inclinando a cabeça um contra o outro, ou eles inclinando, ou ela inclinando a cabeça no ombro dele, e como eles podem conseguir criar um equilíbrio, uma harmonia, através não só da maneira como os corpos deles colaboram um com o outro, mas às vezes se confrontam. O equilíbrio pode vir tanto deles refletindo o game, tanto de uma coisa colaborativa como uma coisa que reflete um embate. E é muito bonito, porque é isso, assim, é por isso que eu falo, os números de dança, eu devo confessar aqui nesse momento, inclusive, um parênteses, para ignorar a minha total ignorância no que diz respeito à dança como uma forma de expressão artística. Mas assistindo ao Pendular, não há como você não ficar fascinado, porque você percebe aquele número sendo criado, aquela dança sendo criada, e você percebe a lógica por trás, uma história que está sendo contada. E é muito, enfim, como eu falei, é muito bonito. E aí, de novo, quando a gente fala de um ponto de vista estético, constantemente, por exemplo, tem uma performance dos dois em que a gente vê ela tá chorando. É um longo plano, inclusive, é um plano que dura, é maravilhoso esse plano, é um plano que dura 4 minutos e 10 segundos, em que ela está chorando. Porque ela está chorando eu vou discutir daqui a pouquinho, mas ela está chorando, e aí de repente a gente acha que ela está ali porque ela teve uma discussão anterior e a gente só está vendo ela chorando. De repente ela se levanta, ela vai ter o companheiro, a gente vê que aí o companheiro de dança dela estava lá, e eles começam a dançar. Primeiro se abraçam, e ela chora, depois ele se solta e começa essa coisa de equilíbrio um com o outro. E é um número grande, como eu falei, são 4 minutos e 11 segundos sem corte. E que a dinâmica toda está ali, porque inclusive ela está chorando, porque ela teve uma discussão com o escultor, e o que é fantástico isso, porque o cara, o dançarino na cena, está usando uma camisa idêntica que o namorado dela estava usando na cena anterior. Então a gente percebe que aquela dança com o conflito e a colaboração é uma expressão da frustração dela com o namorado na cena anterior. É a conversão dessa dor, dessa dinâmica em arte. Inclusive, a fotografia reflete esse tema, porque tem um outro momento, não é nesse, mas um outro momento em que eles estão dançando, eles estão segurando o braço um do outro, cada um inclinado para um lado, e é uma profundidade de campo reduzidíssima que meio que deforma, principalmente porque está em contraluz, deforma um pouco não, muito, a silhueta deles. Então esses dois braços meio que eles se transformam numa coisa única, como se fosse, enfim, realmente uma ligação entre aqueles dois corpos. A gente não percebe que é um braço com as duas mãos segurando, né? Então a fotografia é bacana isso, né? Essa sinergia entre o cinema e a dança nesse caso, porque a fotografia reflete o que a dança está nos dizendo. E é claro, como eu falei, isso o espaço dela dentro do galpão é para isso, é para criar as coreografias. E ele, o escultor, criando obras imensas, pesadas, com correntes, às vezes sons que são sons que incomodam muito através de certos motores, o mecanismo que ele coloca em alguma das obras. E só para deixar claro, eu não estou dizendo que a obra dele é menos interessante do que a dela, embora a gente saiba muito, a gente vê algumas coisas do que ele cria, a gente vê muito mais do que ela cria. Mas eu não estou fazendo um julgamento artístico do personagem, do talento do personagem. Eu estou falando sobre a natureza do que cada um cria, né? A maneira minimalista com que ela trabalha, de dentro para fora, e a maneira como ele expressa, sempre com obras imensas, o que quer que seja, que ele inclusive diz, de certo modo, que ele nem sabe o que está querendo expressar, o que não é problema, que isso reflete um outro tema do filme que eu vou falar daqui a pouco. Mas eu falei sobre o som, deixa eu até... O desenho do som do filme também é maravilhoso, porque como eu falei, o filme se passou dentro de um galpão, e é um galpão que está localizado, a gente vê, numa área de grande movimento. Então a gente está o tempo todo ouvindo, né, os sons diegéticos do trânsito lá fora, das pessoas caminhando, enfim, dos carros passando. E isso ajuda, inclusive, a salientar o isolamento deles, uma coisa meio claustrofóbica, né? A diferença entre o que está aqui dentro e o que está lá fora. E ressalta em outros momentos, por contraste, a subjetividade deles, né? Ela coloca um fone de ouvido, por exemplo, para dançar, a gente deixa de ouvir o que está lá fora, a gente ouve o som com ela. Então, não só reflete reforça a claustrofobia em certos momentos, mas como facilita a nossa identificação com a personagem através da subjetividade do que ela está escutando ou não escutando. E como eu falei, o que significa, né, o significado, ele, por exemplo, não saber o que ele está fazendo, isso não é uma coisa que é necessariamente importante
na arte. Uma outra coisa, um outro elemento muito fantástico que o filme cria, que em certo momento ela nota que o galpão que eles estão morando tem um cabo de aço que está preso numa das colunas. E ela sobe e vê que tem uma coisa escrita debaixo do cabo de aço, projeto linha, ponto final. E ela começa a ver para onde o cabo está indo. E ela vai seguindo, até que o momento ela vê que o cabo está indo para embora, ela está descalça, ela não pode sair do prédio, mas que o cabo vai embora. Então é muito interessante porque ela fica curiosa para descobrir, né, onde começou aquilo. É um pouco do processo artístico também, né? Ela sabe o ponto final, né? Aliás, não só ela, o artista em si muito sabe o ponto final, mesmo que não tenha uma consciência muito clara de onde aquilo veio, de onde começou aquilo, né? De onde surgiu esse sentimento que se virou essa obra, né? Eu sei onde eu acabei, mas eu não sei como eu comecei, né? Então reflete o processo artístico muito bem. E não só isso. De novo, eu fico empolgado porque é muito bacana, porque olha como é que um realizador inteligente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não só reflete o processo artístico, mas reflete um pouco também do relacionamento dela com ele. Porque ela vê depois que ele que colocou aquele cabo de aço. Quer dizer, ele tinha um relacionamento prévio. E ela não sabe de onde veio, o que veio antes. Né? E isso a incomoda de certa maneira. Né? O que vem antes? Né? A partir de que momento que ela se insere naquela história. Então isso até reflete um pouco da dinâmica de qualquer relacionamento. Você entra na vida de uma pessoa, aquela vida, né, ela já traz uma série de bagagens que vão se refletir no seu relacionamento com ela, mas você não sabe, né, o ponto de origem daquela questão lá atrás que agora está sendo fundamental no seu relacionamento. Então o filme reflete um pouco disso também, através desse cabo de aço. E continuando nessa questão da criação da arte, de onde vem, tem um outro momento do filme que é muito sutil, mas eu acho muito bacana, porque tem uma filhinha de um casal que é amigo deles, e que eles estão lá no galpão visitando, e a dançarina começa a brincar com essa menina. Brincar, né, com a expressão corporal mesmo, de fazer pulo como se fossem sapos e tal. E aí a Julia Moura, ela corta para um ponto mais distante, e a gente vê as outras pessoas que estão ali observando as duas brincando, e elas estão sob um foco de luz. Como se aquilo fosse uma apresentação teatral, como se elas estivessem no palco sendo, né, diante de uma plateia. Por que isso é bonito? Porque, de novo, reflete, inclusive essa é uma questão muito bacana sobre o artista, a criação da arte, que é o fato de que o artista está sempre criando. Porque ele está sempre extraindo do seu dia a dia o material para sua criação. Então ali ela está brincando com a menina de uma maneira descompromissada, ela não tem consciência, provavelmente que ela está, né, ali está sendo observado, mas é uma performance. Que a Julia Moura, como eu falei, ilustra muito bem através desse corte que a gente de repente vê as pessoas e o foco de luz. E um outro momento também, que é muito bacana e de novo simbólico, em que ela fala, não fica claro sobre quem que ela está falando, se é um irmão que ela teve que morreu já, ou enfim. E ela mostra para o companheiro dela um tubinho no qual ela tem vários pedacinhos de ossos que eram, né, dessa pessoa, que não fica claro quem que era, mas que tinha uma doença que os ossos iam se desenvolvendo, crescendo de uma maneira descontrolada. De tempos em tempos a pessoa tinha que fazer uma cirurgia e tirar esses ossos, e ela colecionava. E isso, de novo, é bacana, porque é como se ela estivesse colecionando histórias do seu próprio viver, da sua própria experiência, suas dores, que é muito do processo do artista, né? De colecionar, de usar as suas dores, as suas experiências pessoais, dolorosas, felizes, o que seja, para criar. O que nos traz, mais uma vez, a essência do filme, que é retratar constantemente essa tensão entre o artista e a arte, essa necessidade que o artista tem de criar, mesmo que ele não saiba porquê, né? Como a arte é um fim em si mesma. O que importa é ela existir. O que a motivou nem sempre é tão importante. O que ela significa nem sempre é tão importante. O expressar é que é. Né? E que é ilustrado, como eu falei, por essa cena maravilhosa, essa sequência maravilhosa em que ela tem uma discussão com o namorado e ela logo depois transforma aquela dor em arte. E essa arte é vista pelo espectador, que experimenta uma emoção. A experiência pessoal se converte em arte, que se converte em emoção para o espectador e que depois, em última análise, me emociona como espectador, mas como crítico eu tento traduzir aquela emoção provocada por aquela experiência que foi transformada em arte, eu tento traduzir em palavras ou em um vídeo. Acho lindo pendular. É isso. Um grande abraço. Bons filmes. Mom, are you in your room?